Bom dia, gente. Vamos continuar aí nossa revisão. Agora eu falei que eu ia separar essa aula em hidrocarbonetos, que foi a aula passada, e das funções que a gente viu até agora, que foram fenol, enol, álcool, cetona e aldeído, que não está aqui, tá? A gente viu só essas 5, depois das provas a gente vai continuar vendo as demais que estão faltando, né? Tem algumas que vocês não viram, né? Tipo éter, ácido carboxílico. Então essas ainda não se preocupem. Eu trouxe essa imagem mesmo só para relembrar algumas principais. Então, primeira coisa, a gente viu as funções, 3 funções que tem o grupo hidroxila. Hidroxila é esse grupo aqui, ó, OH. Existem 3 funções que tem esse grupo OH. Existe o álcool, existe o fenol e existe o enol, que não tem nesse exemplo aqui. Tá? O enol é quando eu tenho o OH seguido de uma ligação dupla conjugada. Né? Já vou relembrar isso aí com vocês. Só para mostrar aqui, é muito comum cair em vestibular, ele me dá uma molécula gigantesca e ele pede para você achar, né, caçar na figura, quais as funções orgânicas que tem nela. Então aqui eu trouxe, é claro, essa daqui é absurda, tem um monte, né? Mas geralmente é mais simples. Essa daqui eu trouxe só para ilustrar mesmo uma que contemplasse várias funções, tá bom? Então, vou começar aqui, ó. Álcool. Álcool é quando eu tenho o grupo OH ligado a uma cadeia normal, né? Pode ser aberta, pode ser fechada. O importante é que não tenha dupla aqui e nem seja um anel aromático. Então aqui eu tenho um álcool, aqui eu tenho um álcool, aqui embaixo tem um álcool, aqui também, tá? Já esse daqui, esse e esse não. Por que esses daqui são fenóis, né? E não álcoois? Porque é o grupo OH, ou seja, a hidroxila, ligado a um anel aromático, a um anel benzênico, aqui também é fenol. O anel benzênico é esse anel de 6 com 3 ligações duplas alternadas, ligações duplas conjugadas. Tá? E a terceira função com o grupo OH, que não tem nessa imagem aqui, é o enol. O enol seria, por exemplo, se aqui ó, nessa imagem eu tivesse isso daqui, por exemplo. Se eu tivesse, deixa eu fazer de preto, né, que é melhor. Se eu tivesse uma ligação dupla aqui, aí aqui uma ligação simples, esse tracejado só significa que a ligação está para trás, esse negrito só significa que a ligação está para frente. Tá? Por enquanto isso não muda nada para vocês ainda, isso é mais para um conteúdo que a gente vai ver mais para frente, de isomeria. Mas adotem isso daqui como se fosse uma ligação comum. Tá? Se eu tivesse então aqui uma ligação simples e aqui uma dupla entre carbonos antes, aí sim, isso daqui não seria um álcool. Isso aqui seria um enol. Tá? Agora, quando não tem essa ligação dupla conjugada antes da hidroxila, é um álcool normal. Então essas daqui são as 3 oxigenadas com o grupo OH. Aí a gente viu outras oxigenadas com o grupo carbonila. Carbonila é quando eu tenho C dupla O. C dupla O eu tenho, por exemplo, aqui e aqui. Ah, mas e aqui, ó, não é um C dupla O? Não, tem que tomar cuidado. Por que que esse daqui não é? Porque eu tenho C dupla O, OH, no mesmo carbono. Quando eu tenho isso aqui, é um outro grupo que a gente vai aprender ainda, que é o grupo carboxila, que vai formar o ácido carboxílico. Esse aqui não é, tá? Toma cuidado com esse daqui. Agora, se eu tenho só o C dupla O, uma carbonila, no meio da cadeia, aí isso daqui é uma cetona. E quando que vai ser um aldeído? Quando eu tenho um C dupla O no final da cadeia. E aí eu coloco um H para terminar, né? Então, por exemplo, isso daqui não é um aldeído. Agora, se eu faço isso daqui, agora isso é um aldeído. Por quê? Porque o carbono da ponta termina com C dupla O e tem esse H aqui para completar a ligação. Esse é um grupo carbonila, como está na extremidade, isso aqui já não é mais um ácido e sim um aldeído. Tá? Agora, se esse C dupla O estiver no meio da cadeia, é uma cetona. Tranquilo isso, né? É só para relembrar o que era cada uma das funções que a gente viu até agora. Então a gente viu só essas 5 por enquanto. Nomenclatura.
Eu preparei aqui para vocês um exemplinho de cada, que o nome acho que vocês já estão cansados de ver a regrinha de nomenclatura. Só precisa saber que vai mudar o final. Então, hidrocarbonetos termina com O e as outras funções vão terminar aí, cada um com a sua terminação. Então, cetona termina com ona, aldeído termina com al, álcool termina com ol, fenol termina com fenol mesmo. Enol é a mesma coisa do álcool, só que tem uma ligação dupla antes, né? Então, primeiro, vamos só classificar o que é cada uma dessas funções aí, ó. Aqui, deixa eu grifar onde está a parte da função para vocês acharem. Então, ó, o que está diferente aqui de carbono e hidrogênio? Esse C dupla O. Aqui, o que está diferente? Esse C dupla O, H no final da cadeia. Aqui, o que tem diferente? Isso, isso e isso. Aqui, isso aqui e aqui, isso aqui. Certo? Aí eu vou colocar o nome dessas funções. C dupla O no meio da cadeia é uma cetona. C dupla O H no final da cadeia, na extremidade, é um aldeído. Ó, um monte de OH aqui no meio, não tem dupla, não tem benzeno. Então isso aqui são álcoois. OH pendurado um anel aromático. Só pode ser o fenol. E o OH pendurado aqui com uma dupla antes. Então isso é um enol. Agora a gente já sabe os nomes. Aliás, as funções a gente pode dar os nomes. Como que a gente dá os nomes? Primeira coisa, cadeia principal sempre, né? Então, cadeia principal. Só relembrando, esse H3C aqui das pontas é o que o programinha coloca mesmo, tá? Pode riscar ele se você achar melhor, não tem problema. Então, a cadeia principal, eu tenho que incluir a dupla. Aí, ou eu desço, ou eu venho para cá, tanto faz, tá? Aqui, cadeia principal, eu tenho que incluir a função. Então, começa daqui, vem, vem. Tenho que incluir a dupla. Então, eu vou vir para cá tem mais carbonos, vai ser a reta. Cadeia principal, aqui, eu tenho que incluir isso daqui, ó, onde tem os OHs. Aqui a cadeia principal está óbvia, né? É o ciclo, isso aqui está para fora. Se quiser grifar só por grifar, é o próprio anel. E aqui a cadeia principal tem que incluir a dupla. E aqui tanto faz eu ir para cima ou ir para o lado. Vamos circular os grupos, os radicais que ficaram para fora. Então eu tenho esse aqui, deixa eu grifar de azul, peraí. Eu tenho isso aqui que é um metil, metil. Aqui, ó, tenho 3 carbonos pendurados pelo do meio, lembra o nome? Isopropio. E aqui um metil. Metil, 2 carbonos, aqui e aqui. Etil, né? E aqui, metil. Tá? Nomenclatura, vamos lá agora. Agora sim. Onde que vai ser o meu 1? O meu 1 tem que ser sempre mais próximo à função. As funções estão em verde. Então, ó, a função está aqui, o meu 1 obrigatoriamente tem que ser aqui. Então, 1, 2, aí vem 3, 4, 5 e 6. E se não tivesse função, se fosse hidrocarboneto, onde que seria o 1? Aí seria aqui. Por quê? Por causa dessas metilas aqui? Não, por causa da dupla, tá? Então aqui já numerei. Aqui o número. Função está aqui, ó, lá na outra ponta. Então o meu 1 obrigatoriamente tem que começar ali. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Aqui, ó. Aqui eu tenho 3 funções, concorda que eu tenho 3 álcoois? E agora, onde que vai ser o meu 1? Se eu começo aqui, aliás, aqui, né? Vai ser 1, 2, 3, 4, 5. Vai ficar 2, 3 e 5. E se eu começo daqui, vai ficar 1, 2, 3, 4 e 5. Então aqui vai ser 2, 4, 5. Aqui 2, 3 e 5.
Então, o menor número é se eu coloco 1 aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui, onde que está a minha função? Aqui. Então, meu 1 tem que ser aqui. Para esse grupo ficar na menor numeração, eu vou subir, né? Que aí fica 1, 2 e 3. Se eu viesse por baixo, ficaria 1, 2, 3, 4, 5. Aí ficaria muito grande. E aqui, ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Empatou. E agora, o que eu faço? Quem que vai desempatar? A ramificação ou a insaturação? Quem manda? Primeiro a função, depois a insaturação. Então, meu 1 é aqui, o 2 aqui, o 3 aqui, 4 e 5. Tudo pronto, tudo organizado, né? Posso até colocar o nome desses grupos aqui. Metil, 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 etil, metil, isopropil e metil. Certo? Agora eu posso dar o nome tranquilamente, né? Então vamos ver aqui como que vai ficar o nome. Vou colocar de vermelho. Aqui, uma cetona. Cetona, como que eu dou o nome? Eu primeiro começo pela ramificação, então eu tenho ramificação no 3 e no 5. Tenho dois iguais, então acho que vermelho vai confundir com esse. Deixa eu pôr de preto mesmo. 3,5 de metil. Depois, cadeia principal, eu tenho 6. 6 é X. Como tem H, eu coloco o hífen. X. Tenho ligação dupla? Tenho no quinto carbono. Então, X5 em... E onde está a cetona? No segundo carbono. Então, no 2 eu tenho uma cetona. Como que eu dou o nome de cetona? Termino com ona. Certo? Depois, começar aqui. Vamos descer. Álcool. Eu tenho aqui a ramificação no quarto carbono. Então, 4 metil. Depois, cadeia principal, eu tenho 6 X. Depois, só tenho ligação simples AN. Junto tudo. E nas posições 2, 3 e 5, eu tenho álcoois. Como que eu dou o nome de álcool? Termino com ol. Então, nas posições 2, 3 e 5, tenho 3 grupos iguais, ou seja, triol. 4-metil, hexan 2, 3, 5, triol. Depois, vamos para cá, para o fenol. Fenol, como que eu dou o nome? Fácil, hein? É só colocar, se eu tenho 2 substituintes, ou eu faço a nomenclatura orto-meta-para, ou eu coloco o número. Substituindo 1 e 3, isso aqui está em meta. Então, isso daqui pode ser meta. O que vem aqui? O que está em meta? O grupo etil. Meta-etil. E o resto, tirando isso que tem azul, sobra só o fenol. Metetilfenol. Ou, lembram que eu tenho a possibilidade do número, né? 3-etilfenol. Tá certo? Ou ainda, quem é preguiçoso, pode colocar só M-etilfenol. Também dá no mesmo. Tá bom? Esse M, se for no computador, é em itálico. Tá? Depois, aldeído. Aldeído termina em al, né? E eu nunca coloco 1 porque aldeído está sempre no 1, então não precisa. Aí eu venho lá, sempre começo pelos radicais. Eu tenho radical no 5 e no 6. O 5 tem o isopropil, o 6 tem o metil. Então, o I vem antes do M. Então eu começo pelo isopropil, por ordem alfabética e não numérica. Então, 5 isopropil. Depois, o metil está no 6. Então, 6 metil. Cadeia principal, eu tenho 8. 8 é oct. Tenho ligação dupla. Onde que começa? No quinto carbono. Como que é dupla? Em. E agora eu coloco o al
de aldeído na ponta. C dupla O, H. Acabou. E o enol aqui é a mesma coisa, é a mesma regra do álcool, tá? Só tem que reconhecer que tem uma dupla antes de vir aqui a hidroxila do OH. Então, como que eu dou nome? Comece pela ramificação. A ramificação está no 4. O que é esse 4? Um metil. 4-metil com cadeia principal de 5. Pente. Pente tem ligação dupla no 2. 2 em... E tem um álcool no 3. Álcool é ol. Então, 3-ol. Então, ó, em ol, por isso, enol. Tranquilo isso, né? Ou ainda, se vocês gostarem aí desse programa, dá para vocês pedir para o próprio programa dar o nome, né? Então, por exemplo, aqui, ó, 4-metil-pente 3, pente 2 em 3-ol. Vou ter que apagar isso aqui para apertar o botão ali do nome, tá? Então, se quiser copiar, dá uma pausa aí no vídeo. Então, só decora, 4-metil-pente 2 em 3-ol. Vamos ver o nome desse aqui agora. Nome, clica aqui. 4-metil, pente 2 em 3-ol. É claro, está em inglês. E esse 2E aqui é uma coisa de isomeria. Isso aqui eu comento mais pra frente, mas não, por enquanto não se preocupem com esse 2E. Mas olha, a mesma coisa, estão vendo? 4-metil, pente 2 em 3-ol. Muito simples esse programa aqui para dar o nome. E para construir as moléculas também, ó. Seleciono aqui, quero um monte de carbono, aí arrasto. Aí, sei lá, quero colocar um aldeído ou uma cetona aqui no meio. Cliquei no oxigênio, venho aqui e clico 2 vezes, como a dupla, tá? Bem tranquilo e bem legal esse programa. Dá para vocês visualizarem em 3D também, tá? Como que eu vejo? Tem aqui, ó, 3D, ó, a molécula girando aí, né? Aquela que a gente selecionou. Dá para ver como se fossem as ligações daqueles que eu mostrei na sala, com as bolinhas, tá? É que aqui tem vários jeitos de representar. Tem de bolinha, tem só os tracinhos, tá? E aí você pode ficar brincando aí no programa se você quiser. É bem legal, tá? Bom, gente, é isso. Espero que tenha dado aí para revisar. Qualquer coisa, mandem as dúvidas. E bons estudos e boa prova para vocês. Até semana que vem.